Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, voltou a colocar a Nigéria no centro das atenções internacionais ao anunciar uma série de medidas contundentes em defesa dos cristãos nigerianos. Em pronunciamento recente, Trump afirmou que o país enfrenta uma ameaça existencial ao cristianismo, acusando o governo nigeriano de permitir que grupos islamistas radicais ataquem comunidades cristãs. De acordo com o presidente americano, ele já determinou ao Departamento de Defesa do Sector Marsiwa que se prepare para uma possível ação militar em território nigeriano caso não haja avanços concretos na proteção dos fiéis. Além disso, Trump anunciou o corte imediato de toda a assistência dos Estados Unidos à Nigéria e a designação do país como país de particular preocupação em matéria de liberdade religiosa, classificação, que abre caminho para sanções econômicas e diplomáticas, demonstrando o nível de pressão que Washington pretende exercer sobre Abuja. A reação do governo nigeriano foi rápida e firme. O presidente Bola Tinubu declarou que a caracterização da Nigéria como um país de intolerância religiosa não corresponde à realidade e reafirmou que seu governo protege cidadãos de todas as crenças. O porta-voz presidencial, Daniel Bwala, acrescentou que a Nigéria aceita cooperação externa no combate ao terrorismo, mas com total respeito à sua soberania, destacando que as alegações de massacres em massa de cristãos são exageradas e politicamente motivadas. Especialistas em segurança lembram que a situação na Nigéria é complexa. Ataques de grupos como Boko Haram e Estado Islâmico na África Ocidental têm vitimado milhares de pessoas majoritariamente muçulmanas e muitas vezes envolvem disputas por terra, conflitos étnicos e crimes organizados transcendendo a motivação religiosa. Levantamentos apontam que dos quase 2.000 ataques a civis em 2025, cerca de 50 tiveram motivação especificamente religiosa contra cristãos, evidenciando que a violência atinge diferentes comunidades e não apenas fiéis de uma única fé. A repercussão internacional se intensificou quando membros do Congresso dos Issaouara afirmaram que a Nigéria seria o lugar mais mortal do mundo para ser cristão em 2025, citando números que superam 7.000 mortos cristãos apenas neste ano. Essas declarações motivaram a postura agressiva de Trump, que agora busca pressionar o governo nigeriano a adotar medidas mais efetivas de proteção às minorias religiosas. O impacto potencial dessas ações é amplo. O corte de ajuda americana e a ameaça de intervenção militar geram desconforto em Abuja, que vê na Nigéria uma potência regional com mais de 220 milhões de habitantes, e qualquer ação externa liderada por Washington pode provocar forte reação doméstica e críticas internacionais. A designação como país de particular preocupação abre precedentes para sanções comerciais, cortes de apoio militar e suspensão de programas de cooperação, enquanto o discurso em defesa dos cristãos no exterior pode ser interpretado como politicamente motivado ou como instrumento de pressão geopolítica. Em meio a este cenário, o governo nigeriano anunciou a intenção de realizar uma reunião entre o presidente Tinubu e Donald Trump, com o objetivo de tratar das acusações e buscar uma solução diplomática. O encontro deve definir os parâmetros do eventual apoio americano, seja ele militar, diplomático ou humanitário, e as condições para a retirada das reivindicações de Washington. Entretanto, permanecem desafios práticos e políticos. A verificação da real dimensão das mortes de cristãos continua difícil devido à divergência de números entre entidades independentes, governos e organizações de direitos humanos. A possibilidade de intervenção militar enfrenta barreiras legais, políticas e logísticas. E a forma como a população nigeriana reagirá, tanto cristãos quanto muçulmanos, poderá influenciar a estabilidade interna e a percepção de legitimidade das ações internacionais. Analistas ressaltam que a situação coloca em evidência o delicado equilíbrio entre defesa de direitos humanos,
liberdade religiosa e respeito à soberania nacional. A postura de Trump, que combina pressão diplomática, ameaças econômicas e possibilidade de ação militar, desafia normas tradicionais da política internacional e pode redefinir o papel americano na África Ocidental. Ao mesmo tempo, a Nigéria busca afirmar sua soberania, garantindo que qualquer cooperação externa ocorra dentro de parâmetros respeitosos, ao mesmo tempo em que tenta proteger a sua população de todas as formas de violência. A tensão entre essas duas visões cria um cenário de alta complexidade, em que decisões tomadas nas próximas semanas poderão ter impactos duradouros nas relações bilaterais e na percepção global sobre a proteção de minorias religiosas. A situação também acende debates sobre a narrativa internacional em torno da violência religiosa. Enquanto os EUA concentram seu discurso na defesa dos cristãos, a Nigéria insiste que a violência é mais ampla, envolvendo vítimas de múltiplas religiões, e que simplificar o conflito como perseguição religiosa poderia agravar tensões internas e regionais. A comunidade internacional acompanha com atenção, ciente de que a forma como Washington e Abuja lidarem com esta crise poderá servir como referência para futuras intervenções em questões de direitos humanos e segurança. Em síntese, a situação demonstra como denúncias de perseguição religiosa podem se transformar em tensões diplomáticas complexas envolvendo sanções econômicas, riscos de intervenção militar e debates sobre soberania e responsabilidade internacional, enquanto milhões de nigerianos vivem sob a ameaça constante da violência e do extremismo.